Há exatos 100 anos, o Vasco apareceu para o futebol de forma gloriosa e revolucionária. Logo de cara, na sua chegada à primeira divisão, derrotamos os clubes da elite carioca e fomos campeões, com um time formado por pessoas que tinham a cara da nossa gente. O Vasco, fundado na zona portuária do Rio de Janeiro, foi perseguido e ameaçado. Tentaram impedir nossos jogadores de origem humilde e de pele escura de jogar. O Vasco poderia abandonar os seus camisas negras, virar de costa para os heróis do título de 1923, mas não. Enfrentamos as famílias ricas e poderosas que se achavam as donas do campeonato de futebol na capital do país. Resistimos, revolucionamos, fizemos história. A cidade do Rio de Janeiro tem até hoje um enorme monumento em memória à luta do Vasco contra o elitismo e o racismo no futebol brasileiro. Erguido em 1927, o Estádio Vasco da Gama, conhecido por todos nós como São Januário, é uma joia histórica e arquitetônica cravada na zona norte da cidade. Conhecemos o nosso estádio como conhecemos a nossa casa. Acreditamos que São Januário é o coração do Vasco, a representação em concreto de toda a sua história e grandeza, o lugar que concentra o afeto e as memórias de gerações de vascaínos e vascaínas que fizeram e fazem o clube ser o que é. E é isso que nos move. O tempo passou, o mundo mudou, o Rio, o Vasco e o futebol mudaram. São Januário segue sendo um estádio de futebol especial. No entanto, é chegada a hora. 100 anos depois, São Januário precisa de uma grande reforma. O Vasco vai refundar o seu monumento, redesenhará a representação material de toda a sua história. A pressa da torcida, há projetos na mesa, há possibilidades concretas. Está na hora de reformar Nosso São Januário. A campanha Nosso São Januário vai trazer ideias e propostas claras para a reforma de São Januário, dialogando com os projetos que já estão em discussão, mas com novas soluções e novos desenhos para essa reforma. O Nosso São Januário é uma construção da torcida, para o clube e para a cidade. Somos todos vascaínos apaixonados que crescemos em São Januário e no Maracanã e que vivemos o Vasco desde sempre. Ao longo dessa série de vídeos, vamos apresentar as saídas para um São Januário moderno e eficiente, mas sem a descaracterização de nosso estádio. E mais que isso, pensaremos um São Januário que seja a principal sede do Vasco da Gama, que seja o maior exemplo de nossa identidade e de nossa importância social, cultural e esportiva. Para isso, precisamos pensar quais são os desafios para o Vasco do presente e do futuro.